Hoje é dia de estreia da seleção brasileira, mas para falar sobre Copa do Mundo já tem um monte de emissora de TV e canal no YouTube, certo? O negócio aqui é falar sobre os clubes de futebol no Brasil e como andam as coisas no mercado. O vídeo de hoje do canal do Nicola, por exemplo, vai te contar sobre a chance de Rafael Navarro trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro. Bora te atualizar ainda sobre o São Paulo. Alexandre Pato, mais uma vez tentando voltar ao Morumbi. E o Flamengo desistiu mesmo da contratação do Gerson. Pedro Raul decidiu pelo Vasco, mas o negócio ainda não está totalmente sacramentado. Para completar, preciso te atualizar sobre um lateral especulado no Corinthians que já tem novo destino. Vou falar sobre muita coisa de bastidor, tem ainda finanças e muito mais. Antes, só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.230.000 inscritos para deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Luckbox, a casa de apostas esportivas que me contratou para dar dicas para vocês durante todo o Mundial, como você deve apostar para se dar bem. Nessa quarta-feira, com duas apostas, consegui faturar mais de R$500 no jogo da Espanha e queria dar algumas sugestões para as partidas dessa quinta-feira. Tem Uruguai e Coreia do Sul, com vitória do Uruguai pagando 1,78, Portugal e Gana com vitória portuguesa pagando 1,35, além de Brasil e Sérvia. Vitória brasileira paga R$1,44. Você também pode apostar nesse jogo do Brasil no placar correto. Se você tiver certeza sobre um placar, que tal apostar com essas cotações bastante interessantes? Vitória por 1-0 paga R$7,05, vitória por 2-0 pagando R$6,90, vitória por 2-1 paga R$8,30. Para apostar na Luckbox é super simples, você pode apontar seu telefone celular para o QR Code ou pegar o link que está na descrição do vídeo. Depois, na hora de fazer o seu depósito, não esquece de usar o cupom TRIPLE para ter direito a uma série de vantagens. Tô contando com a presença de vocês para pegarem essas dicas aqui, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que vai dar prioridade a um treinador que já tenha trabalhado no Brasil ou conheça bastante do nosso mercado. Alguns nomes estrangeiros têm sido especulados, eles têm sido avaliados pela cúpula da 777 e pelo Paulo Brax, mas a preferência nesse momento por alguém que conheça do nosso mercado. Bora te atualizar também informação exclusiva: o meio atacante Natan, que pertence ao Atlético Mineiro, esteve na temporada de 2022 jogando pelo Fluminense, interessa ao Grêmio. Renato Gaúcho fez o pedido da contratação do Natan, mas o Galo já deixou bem claro ao tricolor gaúcho que só vai haver negócio em caso de compra em definitivo. Bora te contar também que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o São Paulo, o tricolor, pague R$3.900.000 ao Grupo DIS. Essa grana deveria ter sido paga quando da transferência do Ganso para o Sevilha lá atrás. O valor era menor, com correções chegou a R$3.900.000. São Paulo tem 15 dias para fazer o pagamento. Para fechar o giro de notícias, o Atlético Paranaense entrou na briga pelo Mendonça, atacante do Ceará. Já contei para vocês que o São Paulo vê no Mendonça um dos grandes alvos, um dos grandes potenciais do mercado. Também especularam sobre o Palmeiras, não há nada do Palmeiras. São Paulo, Atlético Paranaense e um clube russo são os maiores interessados no colombiano. Queria contar ainda que Edinho, filho de Pelé, é o mais novo técnico do Londrina, vai comandar o clube no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e na Série B do Brasileiro. E por último, mas não menos importante, Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol que já passou pelo Internacional, não está nos planos do Red Bull Bragantino. Essa confirmação foi feita pelo próprio Thiago Escuro, CEO do clube, que está na Europa em busca de um treinador e também de um coordenador de futebol. Bora falar sobre Pedro Raul. Muito se especula, vai jogar onde, como é que tá essa situação. O que eu posso contar para vocês é que o Pedro Raul escolheu jogar no Vasco da Gama, entre as possibilidades que ele tem no futebol brasileiro. Hoje, 3 clubes são os maiores interessados no Pedro Raul. São aqueles que procuraram o Caxias Reysol para tentar estabelecer qualquer tipo de negociação. E o Pedro, dentre essas 3 possibilidades, preferiu o Vasco da Gama. Já inclusive acertou salário, tempo de contrato, luvas. Falta o principal, um acordo com o Caxias Reysol. O time japonês resiste, até porque entende que pode conseguir mais dinheiro do que aquilo que foi oferecido pela 777. E a expectativa do Caxias nem diz respeito a outras propostas de clubes brasileiros, mas sim de times do exterior. O fato de ter sido vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, de ter feito uma grande temporada com a camisa do Goiás, abriu ao Pedro Raul portas também no exterior. E o Caxias Reysol já foi procurado por times de fora com a intenção
de pagamento mais próximo dos 4 milhões de dólares, que seria o número mágico pro time japonês. Essa definição deve acontecer em breve. O que eu posso contar para vocês é que o Pedro Raul escolheu o Vasco porque se sentiu confortável com o projeto apresentado pela 777, porque quer voltar a jogar no Rio de Janeiro e entende que pode ser peça importante nessa reconstrução do Cruz Maltino, embalada e apoiada financeiramente pela 777. Bora falar agora a respeito de Jean Lucas, excelente opção no mercado. Vocês lembram dele? Jogador formado na base do Flamengo, teve grandes momentos no Santos até que foi vendido para o Lyon. Vive um momento de baixa no futebol francês, está no Mônaco, segunda temporada, mas nessa temporada as coisas não têm funcionado bem para ele. Foram só 10 partidas disputadas, sendo 3 como titular, 7 na condição de reserva. Nas últimas partidas ele quase não tem sido utilizado. E o Mônaco já começa a cogitar a possibilidade de negociá-lo. Preferencialmente, em definitivo, o Internacional e um outro clube entraram em contato com o Mônaco, tentando a aquisição do jogador por empréstimo. Jean Lucas hoje tem só 24 anos de idade. Pode jogar como primeiro volante, como segundo volante, como terceiro homem de meio de campo. É o tipo do atleta que serviria para quase todos os grandes clubes de futebol no Brasil. Se o Inter já foi atrás e abriu negócio ou negociações, seria legal que clubes que buscam volante estivessem atentos a esse jogador. Para mim, muito, mas muito acima da média. Queria contar antes de mudar de assunto o porquê de o Internacional estar no mercado em busca de volantes. Já contei para vocês que o Inter cogita contratar um volante que pertence ao Fluminense, estabeleceu outras conexões com atletas para essa posição. Isso tem muito a ver com o fato de o Gabriel ter passado por cirurgia, de o Lisieiro ter sido devolvido ao São Paulo e de o Edenilson estar a caminho, está de saída do Internacional. Bora falar agora sobre o Flamengo, notícia importante. Nos últimos dias o pai do Gerson, o Marcão, que é também seu empresário, havia assegurado que o Gerson jogaria no Flamengo. Perdão, que estava tudo certo entre as partes e que o Vapo estaria de volta ao rubro-negro. Acontece que nessa quarta-feira rolou uma reunião entre o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, e representantes do Olympique de Marseille. Esse encontro aconteceu em São Paulo. E o Flamengo deixou a reunião assegurando que está quase desistindo do Gerson. O que poderia ter feito o Flamengo adotar esse discurso? O primeiro ponto é financeiro. O Flamengo quer gastar entre 15 e 16 milhões de euros e o Olympique exige 20 milhões de euros. O Flamengo permitia ou sugeria que o time francês ficasse com um percentual de uma venda futura para que esses 4 ou 5 milhões de euros não precisassem ser feitos de transferência imediata. O Olympique diz que não abre mão dos 20 milhões de euros. O que o Flamengo faz? Diante desse impasse, anuncia publicamente, por meio de jornalistas que cobrem o clube, que está desistindo do acordo para forçar o Olympique de Marseille a dar um passinho para trás. O Olympique sabe que o Gerson não quer voltar para a França, também sabe que o mercado para o Gerson não é dos melhores. Hoje, além do Flamengo, só o Sevilha pode fazer uma proposta, mas o time espanhol já sugeriu algo na casa dos 12 milhões de euros, menos ainda do que a proposta rubro-negra. Como há bastante tempo, até que o mercado por aqui reabra, em 11 de janeiro, essa negociação deve ganhar outras idas e vindas e a tendência, ainda acho, que é de Gerson fique no Flamengo, mas não há um acordo financeiro entre as partes até esse momento, beleza? Bora falar agora sobre um jogador que foi especulado no Corinthians e está praticamente certo com o América. Eu me refiro a Nicolas, lateral esquerdo, que fez boa temporada com a camisa do Grêmio. Ele pertence ao Atlético Paranaense e esteve emprestado ao Tricolor Gaúcho, foi titular durante a maior parte da temporada, se machucou no finalzinho do ano e aí o Renato colocou o Diogo Barbosa para terminar a temporada como titular. O Nicolas voltou para o Atlético Paranaense e foi sugerido e especulado em alguns clubes. Nesse exato momento, as negociações mais avançadas eram entre América Mineiro e o Orlando City, time dos Estados Unidos. O Orlando, inclusive, para convencê-lo a ir para lá, resolveu ou garantiu, inclusive, o passaporte, as questões todas burocráticas para ele e para toda a sua família. Salário e questão de compra junto ao Atlético Paranaense eram bem parecidas. As cifras envolvidas nas propostas do América e do Orlando praticamente as mesmas. E o Nicolas preferiu jogar no América pela presença de Wagner Mancini. Eles já trabalharam juntos no próprio Grêmio e no Atlético Goianiense. O Nicolas confia no Mancini e está acertando a transferência para o Coelho. Ótima aquisição, jogador que é bem melhor com bola e sem bola do que o Danilo Avelar, há um acréscimo grande no América nessa questão. Nicolas, que também já havia sido especulado em outros clubes, está a caminho do América.
Outro reforço bem perto do Coelho é Nino Paraíba, lateral direito já veterano, está no Ceará ainda, tem contrato de mais uma temporada, mas acabou ficando sem espaço para o próximo ano. O Ceará vai precisar reduzir custos. O Nino também era outra alternativa, outra sugestão do Wagner Mancini, negócio praticamente fechado, outro que chega para ser titular absoluto, bem melhor do que os dois laterais direitos que o América contou na atual temporada. Eram eles, o Patrick, que já foi embora, e o Cáceres, que talvez não fique para 2023. Bora falar sobre Alexandre Pato e a história de que o Pato mais uma vez tenta cavar seu retorno ao São Paulo. O Pato deu uma entrevista respondendo sobre o tricolor e disse o seguinte, abre aspas: sempre vou torcer pelo São Paulo, é um time muito bacana, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o São Paulo sempre terá um espaço no meu coração. É a típica declaração de alguém que gostaria de voltar ao Morumbi. Alexandre Pato, que recentemente chegou a assistir a um jogo do São Paulo no Morumbi, no camarote do Júlio Casares. Ele não esconde de ninguém, das pessoas mais próximas, daquelas que ele não conhece, que se dependesse só dele, se retornaria ao São Paulo. Tem contrato, ou não, melhor, não tem mais contrato com o Orlando City, esse vínculo foi recentemente encerrado, ele não pode jogar por enquanto, está se recuperando de uma cirurgia no joelho. A tendência é que esteja de volta entre fevereiro e março, tem feito toda a recuperação física na cidade de São Paulo, na clínica do Joaquim Grava. Só para lembrar que o Pato tem muito moral com dirigentes do São Paulo, porque quando deixou o tricolor não exigiu absolutamente nada do que tinha a receber para frente. Ele só ganhou aquilo que tinha combinado, que o São Paulo já lhe devia. Casos bem diferentes, por exemplo, em relação ao Daniel Alves, que sempre se declarou São Paulino e quando foi embora exigiu uma série de compensações financeiras do que ainda tinha para receber até o fim do contrato. O Pato nunca se declarou torcedor do São Paulo, mas teve essa atitude bastante bonita. O que pega contra o Pato no São Paulo é Rogério Ceni, o técnico do tricolor, entende que o Pato, por conta da idade, por conta da característica e por conta das limitações físicas, acrescentaria muito pouco. Estou para te dizer que acho difícil que o Pato volte ao Morumbi em 2023, se de fato não houver qualquer avanço. O Pato pode continuar no Brasil se existirem propostas ou voltar aos Estados Unidos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Rafael Navarro. Atacante que perdeu todo o seu espaço dentro do clube, havia sido contratado no início do ano depois de uma boa temporada pelo Botafogo. Até começou bem fazendo gols na Libertadores, mas foi perdendo moral, foi perdendo espaço e hoje é sua quarta opção para a função de centroavante. O Endrick tem jogado, o Merentiel e o Flávio Lopes são os substitutos imediatos. O Abel ainda pode improvisar o Rony na função de centroavante e só depois é que aparece o atacante ex-Botafogo, 22 anos de idade, 47 partidas na temporada, 7 gols e mais 4 assistências. Palmeiras assinou um contrato longo com o Navarro até dezembro de 2026. E a tendência é que ele seja negociado na próxima temporada. E é aí que surge na rede social a informação de que o Cruzeiro tem interesse. Ninguém na Raposa confirma qualquer tipo de tratativa, embora a gente saiba que o Cruzeiro tem enfrentado dificuldades para buscar jogadores de um pouco mais de nome. Recentemente especulou-se o Tyson, jogador do Internacional, o Alex Teixeira, atacante do Vasco, o Dario Osório, que é um chileno da Universidade do Chile, e também o Almendra, negociações bastante avançadas. O Ronaldo chegou a ligar para o Almendra para tentar convencer o volante argentino do Boca Juniors a assinar um pré-contrato com o Cruzeiro. O vínculo dele com o Boca se encerra em junho de 2023. Só para completar sobre a situação do Navarro. Eu acho que o Palmeiras vai aceitar propostas de empréstimo, especialmente se perceber que o Navarro vai ter a condição de jogar com frequência como titular. No Cruzeiro, na teoria, ele chegaria para ser reserva do Edu, que fez um grande ano de 2023, mas pode acabar tendo oportunidades. E você, na condição de dirigente do Palmeiras, emprestaria o Navarro para o Cruzeiro? E você, cruzeirense, entende que o Navarro seria uma boa aquisição? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Não esquece também de compartilhar o link, de se inscrever no canal e de participar do nosso bolão. Temos prêmios bem... Você não paga nada para brincar no nosso bolão, é importante lembrar disso. E se você mandar bem no bolão, ainda vai faturar uma grana, beleza? A gente se vê à tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!